Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos continuar falando aqui da Europa, né, que é o continente que estamos trabalhando durante esse trimestre. E hoje na atividade 4 a gente vai falar um pouco da Europa Oriental. Né? A gente falou da Europa Ocidental nas últimas semanas, falamos da Itália, da França, do Reino Unido, e hoje a gente vai para o lado leste, né? Vamos falar um pouco dessa outra Europa, né? Essa Europa mais voltada para a Rússia, que tem relações com a Guerra Fria, né? Com o leste europeu. Então, hoje a gente vai falar de um país que não existe mais, né? Que é a antiga Iugoslávia. A Iugoslávia era um país que compreendia toda essa área aqui da Europa, que se desmembrou e virou outros países, que é o caso da Macedônia, né, que é o sul, a Sérvia, que ainda detém, né, de alguma forma, a herança cultural da antiga Yugoslávia, né, Bósnia, Montenegro, né, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Croácia e Eslovênia. Todos esses países aqui que eu citei para vocês, vocês estão observando aqui no mapa, eles eram um único país, né, até os anos 80, até os anos 90, chamado Iugoslávia. Né? A Iugoslávia, ela no século XX, ela boa parte desse século ela passou por um poder, pelo poder da mão de ferro do general comunista, né, o general Tito, né, o Marechal Tito. Ele governou a antiga Iugoslávia com mão de ferro durante boa parte da sua vida, né, dos anos, né, principalmente dos anos 40 até os anos 80, quando ele faleceu. Né? Então, nesse período, a Iugoslávia ela vivia sob uma economia socialista, tinha boas relações com a antiga União Soviética, né? Só que, apesar desse domínio, né, forte do Tito, a Iugoslávia sempre foi sempre foi um desmembramento de várias localidades, de vários povos diferentes, né? Os sérvios eram mais cristãos ortodoxos, na Bósnia tinham mais muçulmanos, né? Em outros lugares, outras religiões. Então, além dessa questão econômica, que também favoreceu para o fim da antiga Yugoslávia, depois do fim da queda da União Soviética, também esses fatores religiosos foram fundamentais, né, para depois que o Tito faleceu e a Yugoslávia começou a não ter essa mão de ferro, esse poder centralizador tão forte, começaram a nascer, né, a renascer no caso, esses conflitos internos aí de bósnios contra croatas, contra sérvios e essa localidade aí, essa Yugoslávia se dissipou nesses países aí que eu citei para vocês. Então vamos fazer a leitura do texto para a gente entender melhor esse contexto histórico da dissolução, né, da antiga Yugoslávia. Vamos lá para o texto. Então aí, ó. Aqui, Europa Oriental, implosão da Yugoslávia. Esse é o texto que vocês vão fazer aí. Vão fazer a leitura e responder as duas questões. Então vamos lá. A Iugoslávia era um dos países com maior diversidade étnica e religiosa do leste europeu. Seu território era um mosaico de diferentes povos. O país manteve-se unido graças à habilidade política de um líder socialista e carismático, o Marechal Josep Broz Tito. Então eu falei General Tito, não é General, Marechal, né? Que governou o país entre o término da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, até 1980. Após sua morte, a situação política se agravou. Na década de 1990, em razão da crise econômica, revigoraram-se as rivalidades entre etnias iugoslavas, impulsionando a fragmentação do país. A Eslovênia foi a primeira república a declarar-se independente. Então a Eslovênia, que é o norte, né, no mapinha aqui que vocês estão observando, ela foi a primeira república da antiga Iugoslávia a se declarar independente. Em seguida, a Croácia declarou independência. O governo central iugoslavo, controlado pelos sérvios, opôs e enviou tropas para conter separatistas, mas nada adiantou. Ao sul, a Macedônia também se declarou independente. Então, Eslovênia se declarou independente, Croácia e depois a Macedônia. Aí veio a parte do conflito mais sangrento, né, que foi na Bósnia e Herzegovina, né? Então, na Bósnia e Herzegovina, a independência,
aconteceu em 1995, após uma guerra civil entre grupos étnicos que resultou na morte de 200 mil pessoas. É muita gente aí que faleceu durante esses conflitos aí. Né? O conflito opôs os sérvios que desejavam a permanência da Iugoslávia, os croatas e muçulmanos defensores da independência. Né? Então, vários grupos foram se rivalizando aí. Então, na Bósnia foi onde essa parte da implosão da Iugoslávia foi que se deu, né, de forma mais violenta. Né? A paz só veio com a intervenção da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, da ONU. No ano de 2006, Montenegro conquista sua independência política com a capital na cidade de Podgorica. A separação em relação à Sérvia aconteceu de maneira pacífica por meio de um referendo popular em que 55,4% dos eleitores votaram pela independência. Então, o último a república a se tornar independente foi a República de Montenegro. Né? Aqui no mapa também vocês observam. O resultado foi surpreendente, uma vez que os sérvios e montenegrinos apresentavam várias características comuns, como o cristianismo ortodoxo, língua sérvia e alfabeto cirílico. Então, aí tem um pequeno trecho, né, porque esse conflito ele foi muito mais abrangente, mas esse texto aí que eu coloquei para vocês tem um resumo dessa implosão da Iugoslávia, dessa dissolução da antiga Iugoslávia nesses países aqui: Eslovênia, Croácia, Bósnia, Iugoslávia, né, que virou a Sérvia, e a Macedônia, né, além de Montenegro recentemente. Então, depois da leitura do texto, análise do mapa, vocês vão responder as duas questões aí. Né? Questão 1. Quais as causas da fragmentação da Iugoslávia? Cite os novos países que surgiram desse processo. Aí tá simples, tranquila. E 2. A independência de Montenegro em 2016, né? Eu coloquei. Tá 2016 aqui, mas tá errado, né? 2006, tá? Isso aqui foi um erro de digitação. Então, a independência de Montenegro em 2006 ocorreu por meio de conflitos? Explique. Teve conflito na independência de Montenegro, como teve na Bósnia? Vocês vão fazer a leitura do texto e responder aí também. Certo, nono ano? Fiquem bem e até a próxima.